A religião funciona como um sistema solar. No centro está a religião, cercada por um sistema de planetas igualmente formados do nada, do vento, da fé. Com o progresso da ciência, eles perderam espaço no material. Agora, exaltam o imaterial. Eles afirmam que sem religião, as pessoas cometerão atrocidades contra suas crianças e matarão sem justificativas. Isso decorre de uma visão cristã de que somos insignificantes e precisamos de Deus para nos guiar. Conseguiram convencer as pessoas por séculos e continuam a influenciar milhares ao redor do mundo. Essas pessoas acreditam que sem religião, seus filhos se tornarão delinquentes. Mas será? Jovens sem religião, menos preconceito, mais altruísmo e ética. Os debates sobre o impacto da religiosidade na moralidade continuam a trazer descobertas fascinantes. Diversos estudos recentes questionam a ideia de que a religião é indispensável para o comportamento ético e altruísta, revelando que jovens e crianças sem religião não apenas demonstram altos padrões morais, mas frequentemente superam seus pares religiosos em aspectos como compaixão, generosidade e inclusão. Sem religião, mais ética. Um estudo da Universidade de Chicago apontou que crianças criadas em lares não religiosos apresentaram maior generosidade e empatia em comparação às de famílias religiosas. Outro dado interessante vem de países com maior secularização, como a Dinamarca e a Suécia, que registram altos índices de felicidade, igualdade social e bem-estar. Esses contextos sugerem que valores éticos independem de crenças religiosas. A compaixão como guia moral. Pesquisas da Universidade da Califórnia indicam que ateus são mais motivados pela compaixão para ajudar o próximo, enquanto os religiosos tendem a basear seus atos em normas ou doutrinas. Essa descoberta reforça que a empatia emocional, mais do que a obrigação moral, guia o altruísmo entre pessoas sem religião. Menos preconceito, mais inclusão. Jovens seculares mostram atitudes mais inclusivas e menos preconceituosas, desafiando a noção de que a religião é necessária para moldar bons cidadãos. Em vez disso, a ausência de dogmas pode fomentar uma visão de mundo mais racional e igualitária. Conclusão. Essas evidências ajudam a desmistificar preconceitos contra pessoas sem religião, reafirmando que a ética e a solidariedade não dependem de fé. O comportamento humano é complexo e motivado por múltiplos fatores, e esses estudos ampliam nosso entendimento sobre a moralidade para além das fronteiras religiosas. Olá a todos. Eu gostaria de começar mais um episódio deste podcast. Esse é o primeiro, na verdade, é o primeiro episódio desse podcast. Eu gostaria de lembrar que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon. Eles estão disponíveis em vários formatos, entre eles Google Books, e-books, entre outros formatos. Este podcast, que é chamado de Mente Ateísta, ele tem como objetivo apresentar para os ateístas ou para o público geral o que pensa um ateísta, né, em termos políticos, em termos gerais. Também misturar um pouco de psicologia, no que é psicologia, o que é sociologia, ou seja, qualquer área que fala de ateísmo, né, o que fala da mente do ateísmo, né. Nos meus livros eu chego a comentar muita analogia, mas uma analogia que eu gosto de fazer é que todas as pessoas, elas nascem com um sistema operacional instalado na cabeça, né, no cérebro, né. Esse sistema operacional, ele é branco, né, ele é um sistema operacional que seria chamado de Darwin, né, o sistema de Darwin, né, que tipo um sistema tipo Windows e esses sistemas operacionais, né. Todos têm um sistema operacional chamado Darwin. Contudo, durante as nossas vidas, nós aprendemos formas de pensar. E gostando ou não de admitir, as nossas formas de pensar como preconceito, estereótipos, ideias que formamos sobre as pessoas têm um impacto na forma como nós vemos o mundo. Nós abrimos esse episódio, que é o primeiro episódio, com um artigo em forma de áudio do nosso blog, Ciência Popular, que faz parte do outro podcast que é Ciência para Não Cientista. Eu já havia postado no nosso canal do YouTube alguns episódios que chamava Mente Ateísta. Então eu decidi transformar isso em um podcast somente sobre a mente ateísta. Existe mais de um episódio. E esse episódio que abriu, esse primeiro episódio, né, ele faz parte de uma das postagens, né, que tem no máximo 4 minutos, que é uma leitura de um artigo do nosso blog. Então, é bom lembrar que esse podcast vai ficar disponível em várias plataformas, entre elas Spotify,
mas também será disponível no YouTube, né? A vantagem do YouTube é que eu não tenho limite, né? Eu estou usando a versão gratuita da plataforma de podcast. Eu tenho 2 horas que eu posso disponibilizar mensalmente. Fora isso, eu não tenho mais tempo. Então, eu vou abastecer. Todos esses episódios estarão disponíveis automaticamente no YouTube, mas você também terá a oportunidade de seguir mais episódios extras, mais episódios complementares no YouTube, na versão do YouTube. Porque a versão do YouTube não tem o limite de tempo que geralmente é colocado. Eu já tinha uma entrevista marcada com o Marco Cavalcante e eu decidi uma conversa, um bate-papo, melhor dizendo, não é uma entrevista, é uma conversa sobre ateísmo. E eu vou colocar essa entrevista dentro desse podcast que eu acabei de criar. Ou seja, esse podcast está sendo lançado e vai ser lançado com chave de ouro, com a presença do Marco Cavalcante, que é um ateísta, ativista brasileiro. Eu estive no canal dele lançando meu livro Seria a Bíblia um livro científico, e nós ficamos de fazer uma dobradinha, né? Ele vinha no meu canal. Eu decidi que a presença dele vai ser também um dos episódios do podcast Mente Ateísta, porque ele é um ateísta e ativista do ateísmo brasileiro. Lembrando que, devido à questão de limitação de tempo, eu não sei se eu vou disponibilizar esses episódios também nessa plataforma com Spotify. Talvez eu disponibilize no futuro, mas que eu decidi lançar esse primeiro episódio para abrir o podcast, e isso já vai consumir parte do meu tempo nessas plataformas. Lembrando que vocês podem fazer doações, virar um Patreon, se vocês quiserem financiar o meu podcast, assim eu posso disponibilizar mais episódios. E os episódios sempre ficam disponíveis no máximo 3 meses. São regras da plataforma que eu uso como podcast, que você precisa de uma assinatura premium para ter um pouco mais de regalias. Eu queria, como eu abri no início esse artigo, vocês viram que o que me deixou surpreso é que eu vi um print em um grupo ateísta, e esse print falava exatamente disso, dos benefícios de uma família, de crescer em uma família neutra, né? Ou seja, uma família sem religião. Eu fiquei me pensando, será que esses artigos é individual? Mas o que me deixou mais surpreso é que esses artigos não é o único artigo que tem, existe uma quantidade massiva de artigos. Então essa postagem de blog, que eu convido vocês a ler, mas ele abriu esse podcast em formato de áudio, é uma inteligência artificial lendo pra gente, você vê que já existe bastante coisa. Eu peguei vários artigos assim, que eu achei no Google, eu fiz a busca lá, ateísmo e crianças crescem em famílias ateístas. Eu fiquei surpreso com a quantidade de artigos que já tem, né? Muitos não são científicos, são reportagens, né? Mas outros são artigos científicos. Existe um certo preconceito contra o ateísmo, até dentro do mundo acadêmico, né? Eu estava vendo uma vez uma palestra de uma psicóloga, uma jovem pesquisadora psicóloga com doutorado, e tal. Ela comentou que ela recebeu uma certa resistência da orientadora para fazer o tópico em torno do ateísmo, né? Ela aparentemente, a orientadora teve uma certa resistência contra ela fazer no tópico do ateísmo. Isso é interessante observar, porque isso mostra que nós precisamos de muitas pesquisas no mundo acadêmico sobre ateísmo, mas geralmente isso é uma dificuldade, porque as pesquisas geralmente são feitas sobre religiosidade, né? Elas não são feitas sobre ateísmo, né? E nós vamos ter a oportunidade de conversar mais com o Marco Cavalcante, mas eu vejo o ateísmo muito além de simplesmente ser contra a religião, né, que seria um ateísmo anti-religião. O ateísmo, como eu tenho demonstrado no meu podcast, no meu canal do YouTube, eu pretendo trazer isso com mais detalhes aqui nesse podcast, a mente ateísta. O ateísmo está correlacionado com várias coisas positivas, entre elas que nós vamos falar agora. A pergunta as pesquisas já mostram, né, como eu mostrei na abertura desse podcast, que crianças que crescem em famílias ateístas tendem a ser mais altruístas, tendem a ser mais bondosas, mas a pergunta como nós podemos especular? Porque número é número, pesquisa é pesquisa. Apesar de que religiosos, geralmente, eu já tive um comentário negativo dizendo que a pesquisa mente, que eu sou mentiroso. Isso está lá vocês podem ver lá no vídeo do YouTube, a pessoa ficou um pouco irritada. Mas por quê? Religiosos não estão acostumados com o pensamento crítico, menos ainda com o pensamento experimental, né, que é experimentação. No mundo científico, e os ateus se alinham com o mundo científico, a experimentação é o nível mais alto de conhecimento, né? Não existe uma teoria bonita, Richard Feynman falava isso, que não adianta a sua teoria, não adianta o quando você se acha inteligente. Se a sua teoria científica não está de acordo com os experimentos, ela está errada.
Einstein também chegava a mencionar muito sobre a questão da importância da experimentação. Então, no mundo científico e o mundo ateísta, ele tende a se alinhar com o mundo científico, não importa a beleza da sua argumentação, não importa como você acha que a sua teoria é bonita. Então, nesse caso, já vimos que os experimentos estão do lado dos ateístas, né? Então, você pode se espernear, pode dizer que mas experimentos estão errados, mas então faça os seus e faça usando a regra científica. Os experimentos, eu ainda não li os artigos com cuidado, né? Eu pretendo trazer para vocês no futuro um artigo sobre maconha. Esse artigo sobre maconha foi feito por grupos, aparentemente por grupos religiosos, e eles mostram o perigo que a ciência pode cair, às vezes, se ela for guiada por dogmatismo religioso, né? Mas já tem no meu canal do YouTube episódios sobre esse artigo científico que supostamente diz que crianças que vão à igreja periodicamente fumam menos maconha, né? E como eu mostrei, esse artigo peca que não tem grupo controle, o artigo não faz uma comparação, por exemplo, com outros grupos, o que é um perigo enorme. Nesse caso dos artigos ateístas, né, que fala sobre as crianças crescer em uma família ateísta, eu não olhei os artigos com cuidado, mas eu prometo tentar analisar esses artigos com mais cuidado e trazer para vocês no futuro algumas discussões mais. Mas aqui vai algumas especulações, né? Uma especulação que eu faria seria usando comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, que criou a comunicação não violenta, ele não chegou a criticar a religião diretamente. Mas o Marshall Rosenberg viveu um momento muito violento nos Estados Unidos. E apesar de que ele nunca mencionou diretamente a religião, ele chegou a mencionar a motivação da comunicação não violenta. E a motivação da comunicação não violenta, segundo ele, é que em algum ponto da história da humanidade nós convencemos as pessoas de que as pessoas são malvadas, de que as pessoas são ruins, de que as pessoas precisam ser castigadas. E esse é o pensamento cristão, né? O pensamento cristão é a ideia de que nós somos merda, né? Nós não somos nada. E que nós precisamos de uma figura externa chamada Deus para que nós possamos fazer a coisa certa. Na cabeça do cristão, as pessoas não conseguem tomar a decisão de forma certa. Elas precisam se submeter a uma figura divina, nesse caso Deus, e o pensamento cristão, que geralmente esse Deus, na verdade, ele nunca fala, né? Sempre são lideranças religiosas, sempre são organizações religiosas que falam o nome de Deus, que são as igrejas, os pastores. Então, apesar de que eles pedem que você se submeta a Deus, nunca é Deus falando. Deus nunca fala. É sempre alguma liderança religiosa, é sempre algum grupo religioso, é sempre alguém interpretando a Bíblia na forma como mais interessa. As próprias traduções bíblicas no Brasil já são viesadas em torno de certos grupos religiosos. Então, uma das minhas especulações usando a comunicação não violenta é que na comunicação não violenta nós temos 4 componentes, né, para a gente usar a comunicação não violenta. Uma das componentes da comunicação não violenta é a observação. Então, o Marshall Rosenberg, ele estressa periodicamente, né, ele estressa muito nas entrevistas dele, nas palestras, nos workshops, de que sempre que você for falar algo, você tem que fazer uma observação. Então, em vez de você fazer um julgamento, por exemplo, aquela pessoa está muito irritada, né? Aquela pessoa está muito irritada. Isso é um julgamento, né? Irritado é um julgamento. Então, quando você fala que a pessoa está muito irritada, você pode, em vez de fazer uma observação, por exemplo, quando você demonstrou impaciência com a minha fala, ou seja, observa que eu estou fazendo uma observação, não estou fazendo julgamento. Estou dizendo o seguinte, que quando você mostrou impaciência com a minha fala, eu acredito que você esteja irritado, né? Ou eu senti um pouco de irritação da sua parte. Então, nesse caso, a comunicação não violenta, ela tenta valorizar a observação. Nunca é fácil, né? Apesar de que às vezes a gente vê o Marshall Rosenberg e pessoas falando de comunicação não violenta, mas a comunicação violenta, na minha visão, não é uma receitinha de bolo, é uma forma de você tentar, né? Tem a frase de um grande pensador que observar sem julgar é a maior forma de inteligência humana. Que é um lembrete de que o julgamento, né, que é a base do cristianismo, o cristianismo tem toda aquela frase de não julgar, da frase da estaca, você está preocupado com um cisco no olho de uma pessoa, mas tem estaca no seu.
o cristianismo ele é muito bagunçado, porque as lições e os ensinamentos são totalmente contraditórios, né? Isso é tão comum no cristianismo que chega a ser uma coisa, é a regra do cristianismo, que eles vão pedir para você fazer uma coisa em um ponto, depois eles vão fazer totalmente o oposto. A própria figura de Deus é toda contraditória, né? Deus, por exemplo, existem vários pontos, né? Em nosso canal do YouTube eu tenho exemplo no qual Deus pede para você ter fé nele, você não aceitar, você ficar acima das evidências, né? Que a fé seria um valor absoluto, mas quando Deus teve dúvidas, eu tenho lá um vídeo com 10 exemplos onde que Deus puniu as pessoas por buscarem evidência, né? E sendo que ele mesmo pediu evidências, né? Ou seja, ele testou a sua fé, o seu posicionamento, sendo que ele é onisciente e sendo que ele pede para você acreditar de forma totalmente cega. Então, ou seja, Deus pede uma coisa e Deus faz outra. Isso aparece nas lideranças religiosas. Então, eu acho que parte da violência e parte dos problemas que surgem em família religiosa é devido a essa mensagem totalmente contraditória, né, no qual o servo, né, tem que agir de uma forma e as figuras de Deus, ou até as próprias figuras que assumem posição de poder agem de outras formas. Nós vemos no caso de Bolsonaro, por exemplo, os religiosos constantemente eles sugerem que Bolsonaro não precisa ser julgado, que Bolsonaro está acima de qualquer julgamento, ou os bolsonaristas sempre se acharam acima da lei, acima de qualquer julgamento. O Donald Trump é o mesmo processo. Então essa mentalidade de que está escondida atrás de Deus, né, que Deus não deve ser julgado, de que Deus não precisa ser colocado contra a parede, de que Deus não precisa ser colocado em um patamar, né, de julgamento. Essa mentalidade que está escondida atrás de Deus, na verdade, ela acaba acontecendo com toda a liderança. E, sim, tem uma pesquisa que mostrou que pessoas de direita, né, do espectro direito da política, tendem a ser religiosas e tendem a se alinhar com lideranças autoritárias. Então, ou seja, as pesquisas já apontam isso, de que o autoritarismo religioso que está escondido no cristianismo, ele acaba se respingando também no posicionamento político. Porque o cristianismo é uma mensagem constante de submissão, né? Você tem que sempre se submeter. Eu já vi algumas palestras sobre como que são escolas cristãs nos Estados Unidos, mas escolas cristãs nos Estados Unidos é uma mensagem contínua de submissão, né? Então, a mente ateísta seria, apesar de que nós temos que tomar cuidado, que nós vamos falar mais sobre isso com o Marco Cavalcante na nossa próxima entrevista, que vai ser na terça-feira, na próxima terça agora, dia 3 de dezembro, às 15 horas, horário de Brasília. Nós vamos falar com o Marco Cavalcante, eu vou trazer esse assunto para ele. O perigo do ateísmo é que o ateísmo vire uma espécie de de antirreligião, né? Ou seja, o ateísmo não forma a sua identidade. Então, a formação da identidade ateia, ela vai além do cristianismo, né? O cristianismo é apenas um dos obstáculos, né? Que o cristianismo é a religião em posição de poder totalmente no Brasil e é a religião que tende a se impor sobre os demais, né? Com os valores cristãos, né? Com o bolsonarismo no Brasil agora, com o conservadorismo evangélico. Então, esse processo acaba apagando a mente ateia, né? Então, aí você pode se perguntar, como vai ser as pessoas sem religião? Serão essas crianças, porque uma das argumentações mais comuns no cristianismo é que nós precisamos de cristianismo, nós precisamos de Jesus para que as crianças não façam coisas erradas, para que as crianças sejam educadas. E essa pesquisa apenas confirmou o que eu já havia esperado, né? Você ser um bom exemplo para a sua criança tem muito mais valor do que você querer ensinar Jesus para a criança. Eu já falei isso há muito tempo atrás nas minhas postagens de Facebook, de que muitas vezes o adulto acha que ensina Jesus para as crianças porque ele sabe que eles não são bons exemplos, né? Ensinar Jesus seria uma tentativa de milagre mesmo, porque a pessoa sabe que ela não é um bom exemplo, porque os adultos estão o tempo inteiro mandando mensagem contraditória, né? Eles pedem as crianças para estudar, mas eles não estudam. Eles pedem as crianças para parar de fumar, mas eles não param de fumar. Eles pedem as crianças para parar de beber, mas eles não bebem. Ou não beber, mas eles bebem. Então essas mensagens contraditórias bagunçam a cabeça da criança. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu, uma pessoa que eu admiro e respeito muito, que é cristão, né? Ele era católico, agora é evangélico. Ele falou comigo da seguinte forma, que
você não pode falar para as crianças que, na verdade, ele falou da seguinte forma: você pode ensinar as crianças a respeitar LGBTQI+, ou os gays, né? Só que você não pode falar para as crianças que tá ok ser gay, né? Ou seja, você pode falar, né, para respeitar os LGBTQI+, mas não pode falar que tá ok ser gay. Se vocês percebem, isso é um balaio de gato, né? Porque se você não disser para a criança que tá ok ser gay, você muito possivelmente vai deixar a criança aprender sozinha. A criança ou vai aprender nos sinais indiretos dos pais, que nós sabemos que esses sinais são negativos, ou ela vai aprender com a sociedade sozinha. Então, nós só vamos vencer os preconceitos ou os tabus, né? Por exemplo, o caso do tabu do suicídio, né? Hoje nós temos uma cultura que agora a gente está aprendendo a falar sobre o suicídio, né? Nós já temos campanhas que ensinam a falar do suicídio, mas antigamente era tabu. E também devido a questões religiosas, né? O cristianismo, ele criou um lugar especificamente para quem comete suicídio. Se não me engano, é o purgatório, parece que é para quem comete suicídio. Então, todo o tabu que a gente tem na sociedade, você vai conseguir rastrear em algum ponto ao cristianismo, né? É incrível a quantidade de valores cristãos que estão impregnados na nossa sociedade. Por isso que eu falo o seguinte, que o ateísmo é muito mais que simplesmente se declarar ateísta, né? O ateísta ele terá de passar por um processo de reeducação, ou de pensamento. Eu mesmo fiz durante anos da minha vida, né? Eu tentei durante anos da minha vida tentar identificar tudo aquilo que era cristão versus tudo aquilo que não é cristão. Porque o cristianismo está impregnado na sociedade. Por exemplo, o sentimento de culpa quando você trai uma pessoa, né? Aqui, normalmente, quando eu estou dizendo trair uma pessoa, eu não estou me referindo à traição pelas costas. Estou me referindo, por exemplo, se você está num relacionamento, e esse relacionamento ele é meio aberto, né? No sentido que você está com alguém e nenhum dos dois quer um compromisso forte. Então, no cristianismo, isso seria uma traição, mesmo se você querer uma relação a quatro, uma relação aberta, né? Hoje em dia está ficando cada vez mais famoso as relações abertas, né? Então, aqui, se você tem uma relação aberta, isso não é traição, né? Só que no cristianismo isso seria traição, né? O cristianismo valoriza muito o casamento. Então, assim, esses valores cristãos, né, o sexo fora do casamento, masturbação, são todos valores cristãos, né? Então, a mente ateísta, ela vai passar por esse processo. Então, no caso da pesquisa que eu comentei com vocês anteriormente, né, que eu abri esse podcast, né, com essa entrevista, você vê que as crianças ateias, né, que crescem em ambiente teísta, são mais altruístas, né? Eu acho que isso tem a ver com o fato de que elas passam... Porque a religião, né, e o cristianismo, eles são cheios de mensagens escondidas, né? Mensagens que você não percebe. Por exemplo, uma das mensagens mais tristes no cristianismo é o ódio daquelas... A Bíblia está cheia de exemplos claros onde que a igreja, Jesus mesmo fala isso, em várias partes da Bíblia, onde que você incentiva o ódio daquela pessoa que é diferente, né? Nós sabemos o Brasil é um país que mais mata LGBTQI+. E a Bíblia deixa bem claro, em vários pontos da Bíblia, não somente um ponto, são vários pontos da Bíblia, né, que ensina a gente a atacar LGBTQI+, ensina a odiar LGBTQI+. Eu conversei uma vez com um pastor, e o pastor me disse que a nova mensagem de Jesus, né, no Novo Testamento, mas tem pessoas também que usam o Novo Testamento para incluir as mulheres também, né, porque o Antigo Testamento só fala dos homens, né, homem que deita com homem como se fossem mulheres, né. Só que aí, então ele não fala de mulher, só que aí tem pessoas que já pegou o Novo Testamento e adaptou o Novo Testamento para incluir as mulheres também. Então, tanto os homens quanto as mulheres são abominações. Então, esse pastor usou o Velho Testamento para defender a LGBTQI+, mas as pessoas usam para atacar a LGBTQI+. Você vê como que a Bíblia é um instrumento. Mas esse mesmo pastor disse para mim que ser gay é estilo de vida. Ser gay não é estilo de vida, ser gay é orientação sexual. Então, quando você cria todo esse dogmatismo, a mente ateia não tem isso, né? Então, as crianças, e o Marshall Rosenberg da comunicação não violenta, ele fala muito isso, né? De que a gente tem que ensinar as crianças e os jovens a pensar de forma que elas não fiquem... Porque o Marshall dá um exemplo que eu gosto muito, né? Segundo ele, um amigo dele, né, um amigo próximo, corrigiu uma criança por agredir outra criança, né? Aí ele meio que usou violência com uma criança porque usou violência com outra criança. Aí o macho chamou a atenção dele e disse, né, você apenas ensinou a criança a nunca agredir outra criança quando tem uma autoridade por perto. Ele não ensinou a criança
O Marx sempre fala, né, que a violência nunca resolve nada, né? O julgamento nunca resolve nada, o xingamento nunca resolve nada. Por quê? Ele comenta o seguinte, que mesmo que você consiga o seu objetivo, que é a pessoa não fazer o que você não quer que ela faça, o máximo que você vai conseguir é uma energia negativa, né? A pessoa não vai deixar de fazer aquilo que ela deixou de fazer porque ela entendeu a mensagem. Ela vai deixar de fazer aquilo porque ela tem medo de punição, né? Então, escondido atrás da punição física que a gente faz, que a comunicação não violenta ensina a gente a não usar a violência física, a comunicação não violenta, ela só usa a violência física em um contexto, que é proteção, né? Que a gente fala que só existe um motivo para você usar força na comunicação não violenta, que é quando você tem que proteger a pessoa. Por exemplo, se uma criança está prestes a pular de um abismo, você pode usar a violência física nesse sentido, você vai impedir ela fisicamente de pular, né? Ou se uma pessoa está prestes a cometer um suicídio, se uma pessoa está próxima a agredir outra fisicamente, esses são os únicos cenários que a gente usa a violência, que é a violência protetiva, né? No caso do cristianismo, no caso da religião, eles usam a violência, mas não existe por exemplo, peguemos o caso do aborto, né, o pé do estuprador. Eles estão tentando passar uma lei que vai usar a violência física e vai prender a mulher durante 20 anos se ela fizer aborto. Então, esse é o uso da violência física que não é protetivo, né? A argumentação que eles dão, eu já ouvi essa argumentação na internet, é de que eles estão protegendo a jovem, né? Que estão protegendo as mulheres. Mas isso não é proteção, né? Pelo contrário, eles estão agredindo a mulher, né? Eles não estão protegendo a mulher. Esse é um dos vários exemplos onde o cristianismo não pensa, né? Eu sempre brinco que o cristianismo não pensa, o cristianismo ele só muda de dono, né? Então, os cristãos eles ficam espalhando essas coisas, mas você vai cometer uma violência contra a mulher, prendendo ela durante 20 anos, dando poder de polícia ao Estado para prender ela, sob a justificativa você está protegendo as mulheres. Não, você não está protegendo as mulheres, você está violentando os direitos básicos dela, você está violentando a mulher que decidiu que ela não quer ter um filho. No nosso canal do YouTube eu tenho vídeos que eu vou trazer para vocês no futuro, que a mente ateísta, a minha proposta desse podcast é ir além de simplesmente pensar no ateu, porque para mim o ateísmo é muito mais que simplesmente ser anti-religião, né? A mente ateísta tem a ver com o mundo de pensadores livres, né? Quando você não tem religião, você não tem um apegamento num sistema de pensamento, que nesse caso, por que da minha birra com o cristianismo? O cristianismo é a religião predominante no Brasil, mas se eu tivesse em outro país, eu teria birra com outra religião. Então eu não vou ficar atacando todas as religiões, porque o crente, o religioso em geral, ele pode responder, mas por que você não ataca o islamismo? Por que você não ataca o tal religião? Mas essas religiões não são ameaça ao Brasil, né? O Brasil não tem uma ameaça islâmica, né? Os Estados Unidos tem, mas o Brasil não tem. Então o Brasil não tem por que ficar atacando a religião de graça, né? Somente porque os cristãos querem fazer o que nós chamamos de falácia do espantalho, né? Então nesse podcast Mente Ateísta, nós vamos abordar todos os tópicos que têm a ver com isso. Tem a ver com a forma como o ateu pensa. Então, pessoal, eu vou fechar esse episódio por aqui, porque eu queria fazer os episódios relativamente curtos, eu não quero me alongar muito nos episódios, para que eu possa ter mais espaço e voltar com mais frequência. Porque se eu me alongar demais, como eu comentei, o número de episódios que eu vou poder postar mensalmente será limitado. Então, lembrando que no dia 3, né, a próxima terça-feira, às 15 horas, nós vamos receber o Marco Cavalcante, nosso podcast, na versão YouTube, né? E dependendo da quantidade de tempo que eu tiver, se o podcast não ficar muito longo, se der, porque talvez vai ser em torno de quase 2 horas de podcast, de 1 a 2 horas estou programando, que é o tempo que eu fiz no canal dele lá. Então a ideia seria trazer pedaço, ou trazer esse podcast na versão, esse podcast que tem em versão vídeo, trazer também a versão podcast, né? Assumindo que seja possível, né, devido ao tempo. Então, continue acompanhando o podcast e um abração a todos.